Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Davi Muniz, faço parte da Residência Pedagógica em Química e hoje estarei aqui com vocês. Então, apertem os cintos e vamos nessa. Feitas as devidas apresentações, iremos iniciar nossa aula de hoje falando um pouco sobre hidrocarbonetos e o importante papel destes compostos químicos no nosso mundo atual. Antes de iniciarmos nossa aula com o conteúdo de hidrocarboneto propriamente dito, vamos entender um pouco o papel do petróleo no nosso mundo atual e por que este composto é alvo de tanta disputa pelo mundo. Precisamos então compreender o papel do petróleo no mundo. Este entendimento se torna mais fácil quando percebemos as aplicações do petróleo no nosso dia a dia, desde combustíveis como GLP, GNV, gasolina e diesel, cabendo destacar que o petróleo é o principal recurso energético do século XXI, e também a sua composição em outros produtos, presentes também no nosso cotidiano, plástico, a borracha, a parafina, a nafta, o asfalto, entre outros compostos. Percebendo as aplicações do petróleo no mundo atual, entendemos então o porquê deste composto ser um grande alvo de disputa, desde guerras, invasões a golpes de estados. Entendemos então que, por ser um valioso recurso energético e matéria-prima vasta, há inúmeros derivados que podem ser obtidos, o petróleo em si é o ouro negro, como apontados por muitos, por ser um recurso valioso, caro e escasso. Ao se levantar questionamentos acerca do petróleo, uma pergunta natural que se surge é: como este composto foi formado? Bom, sabe-se que este composto é derivado pelo acúmulo de vegetais e animais que ficaram soterrados e expostos a grande pressão e temperatura ao longo de milhões e milhões de anos. Dessa forma, nos dias atuais, é obtido então, decorrente a esse processo, um líquido preto de densidade alta, viscoso e altamente inflamável. A composição do petróleo decorre, em sua extensa maioria, de hidrocarbonetos, que são compostos formados por carbono e hidrogênio. Este composto, o petróleo, quando extraído, ele não possui um alto valor aquisitivo. Há uma necessidade, então, de passá-lo por processos físicos e químicos distintos que irá transformar em diversos produtos aplicáveis ao nosso dia a dia, como mencionados anteriormente. A esquematização da retirada do petróleo do fundo da terra e o transporte, então, deste petróleo bruto obtido às refinarias, no qual, após uma série de processos físicos e químicos, a separação em seus derivados, como o GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, que é o gás de cozinha, o GNV, que é o gás natural, a gasolina e o diesel. No Brasil, a Petrobras é responsável pela extração, transporte e Bom, após a discussão sobre hidrocarbonetos e como esses se fazem presente na composição do petróleo, vamos entrar nesse assunto propriamente dito. Sabe-se que os hidrocarbonetos são compostos orgânicos que possuem apenas átomos de carbono e hidrogênio em sua composição. Os hidrocarbonetos correspondem a 48% da matriz energética brasileira. Os hidrocarbonetos apresentam fórmula química geral CX-HY, em que os índices x e y correspondem a números. Temos aqui alguns exemplos para ilustrar esta fórmula geral. O CH4, que é o gás metano, possui o valor de x igual a 1 e de y igual a 4. Já o etano possui o valor de x igual a 2 e o de y igual a 6. Temos então a molécula C2H6. O octano possui fórmula geral C8H18, em que x é 8 e o y é o 18. Já o dodecano apresenta a fórmula C12H24, em que x corresponde ao 12 e o y ao 24. Com relação às características dos hidrocarbonetos, pode-se ter, a respeito da polaridade, estes compostos tendem a ser apolares e apresentam-se unidos via força intermolecular do tipo de polo instantâneo de polo induzido. Com relação ao estado físico, os hidrocarbonetos que possuem até 4 carbonos são encontrados em estado gasoso, isso a temperatura ambiente é o nível do mar. Já acima de 5 carbonos e abaixo de 17 são encontrados no estado líquido. Acima desse valor de 17 carbonos, os hidrocarbonetos tendem a ser encontrados no estado sólido. A respeito do ponto de fusão e ebulição, os hidrocarbonetos tendem a apresentar valores baixos, quando comparados aos respectivos compostos de mesmo tamanho de molécula. Ao encontrarmos uma cadeia carbônica,
percebe-se que há uma necessidade de se definir a cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal, como as regras químicas indicam, é a cadeia que possui a maior quantidade de átomos de carbono, caso não haja outras prioridades sobre essa cadeia. Bom, ao nos defrontarmos com a cadeia carbônica abaixo, percebemos que a cadeia carbônica principal é a cadeia composta por 8 átomos de carbono, como demonstrado no exemplo 1. Já no exemplo 2, percebe-se que a cadeia carbônica principal é a cadeia que contém os 10 átomos de carbono, como ilustrados na figura abaixo. O exemplo 3 ilustra que a cadeia carbônica principal é a cadeia que contém os 8 átomos de carbono. No exemplo 4, é perceptível que a cadeia carbônica principal possui 5 átomos de carbono em sua estrutura. No exemplo 5, é perceptível que a cadeia carbônica principal possui 9 átomos de carbono em sua estrutura, como apresentado na figura abaixo. Salienta-se novamente a necessidade da cadeia carbônica principal ser a cadeia que contém a maior quantidade de átomos de carbono, caso não haja outras prioridades sobre a cadeia principal. No exemplo 6, é perceptível que a cadeia carbônica principal é a cadeia carbônica que contém 5 átomos de carbono em sua estrutura. O exemplo 7, percebe-se que a cadeia carbônica principal possui 8 átomos de carbono em sua estrutura. Uma pergunta natural que surge ao nos referirmos a cadeias carbônicas refere-se ao agrupamento de átomos que não fazem parte da cadeia principal. Este agrupamento, como destacado na figura abaixo, recebe um nome específico, são as ramificações. As ramificações, portanto, podem ser compreendidas como um agrupamento de cadeias carbônicas que não fazem parte da cadeia principal. No caso em questão, no exemplo 4, percebemos esse grupamento aqui, destacado. No exemplo 5, estes grupamentos em destaque. No 6, também é um agrupamento em destaque. E no grupo 7, este agrupamento aqui em destaque. Bom, como mencionado no slide anterior, existe prioridade sobre a cadeia principal que vão além da quantidade de átomos. Uma dessas prioridades são as insaturações, que seriam as duplas e triplas ligações. No exemplo aqui ilustrado, percebe-se que a cadeia principal é a cadeia que contém 5 carbonos, mesmo não sendo a cadeia com a maior quantidade de átomos de carbono. Isso ocorre porque a cadeia principal é a cadeia que possui as duplas e triplas ligações. Assim, na nomeação da cadeia carbônica principal, há necessidade de que as duplas e triplas ligações sejam incorporadas. No outro exemplo aqui destacado, é perceptível que a cadeia carbônica principal é a cadeia que contém as duplas ligações, e no caso ela possui apenas 6 átomos de carbono. Nesse caso, valendo novamente o destaque, a cadeia carbônica principal não é a cadeia com a maior quantidade de átomos de carbono, mas sim a cadeia que contém as duplas e triplas ligações. Bom, do entendimento do que são hidrocarbonetos, da compreensão da cadeia carbônica principal e da prioridade das insaturações sobre a quantidade de átomos de carbono, é possível então nomear estes compostos químicos. A nomenclatura dos hidrocarbonetos é composta de 3 etapas. O prefixo, que é a parte inicial da palavra, ele indicará a quantidade de átomos de carbono. O infixo, que é o meio da palavra, ele indicará as ligações sendo simples, duplas ou triplas, e o sufixo indicará o grupo funcional a que nos referimos. No caso, são os hidrocarbonetos. Assim, temos a seguinte tabela, com os prefixos, os infixos e os sufixos. Os prefixos met significa apenas um átomo de carbono, et 2, prop 3, but 4, pent 5, 6hex, 7hept, 8oct, non 9, 10dec. Há outros prefixos também que aparecem, mas eles não serão mencionados na aula de hoje. Os infixos, eles podem ser an, em ou in. An indicando ligações simples, em as ligações duplas e in as ligações triplas. Já os sufixos, como mencionado, refere-se ao grupo funcional. Por ser o grupo dos hidrocarbonetos, a sua terminação será O. Para ficar mais claro a questão das nomenclaturas, temos os seguintes exemplos. No exemplo 1, temos apenas um átomo de carbono na molécula de CH4. Logo, o prefixo utilizado será met.
Como não há ligações entre carbonos por haver apenas um átomo de carbono, o infixo será -an. Por ser um hidrocarboneto, será o sufixo determinado pela letra O. Dessa forma, temos met, -an e o sufixo O. Temos a molécula, então, do metano. O exemplo 2, temos o H3C ligado ao CH3. Percebe-se que eu tenho dois átomos de carbonos que estão ligados por ligações simples. Dessa forma, o prefixo será et e o infixo será -an, e a terminação, o sufixo, será O. Temos então o etano. O exemplo 3, temos três átomos de carbono, prefixo prop, ligados entre si por ligações simples, infixo -an e terminação O por ser um hidrocarboneto. Temos então o propano. No exemplo 4, temos três átomos de carbonos na cadeia carbônica principal, prefixo prop. Por haver uma dupla ligação, o infixo será -en, que remete a essa dupla ligação. E por fim, por ser apenas um hidrocarboneto, temos então a seguinte molécula, prop, en mais O, propeno. No exemplo 5, a cadeia carbônica principal possui 6 átomos em sua constituição. Logo, o prefixo será -ex. Esses carbonos estão ligados entre si apenas por ligações simples. O infixo, então, será -an. Por fim, por ser um hidrocarboneto, o sufixo será -o. Dessa forma, se tem, então, a molécula do hexano. No exemplo 6, a cadeia carbônica principal possui 3 átomos de carbono. O prefixo será prop. Por haver uma ligação tripla, a cadeia carbônica, então, levará o prefixo -in. Por ser um hidrocarboneto, possuirá sufixo -o. Dessa forma, o exemplo 6, a molécula, então, é nomeada como propino. Pelo que acabamos de ver, percebemos que a nomenclatura desempenha papel substancial na designação dos compostos orgânicos. Vimos as nomenclaturas dos hidrocarbonetos, em que vale destacar o prefixo indicativo do número de carbonos, o infixo indicativo das insaturações das ligações entre carbonos e o sufixo indicativo do grupo funcional. Dessa forma, percebemos o papel da nomenclatura e quão importante essa designação dos compostos químicos. Uma subdivisão que ocorre dentro dos hidrocarbonetos remete às insaturações das ligações entre carbonos. Os alcanos são compreendidos como hidrocarbonetos que contêm apenas ligações simples entre carbonos. Nos exemplos abaixo, percebemos o butano como exemplo 1, em que eu tenho 4 carbonos ligados entre si por ligações simples. No exemplo 2, eu tenho o hexano, que remete a 6 carbonos ligados entre si por ligações simples. E por fim, no composto 3, o etano, em que eu tenho 2 carbonos ligados entre si por ligações simples. Todos esses compostos mencionados são alcanos. Já os alcenos, por sua vez, possuem ligações duplas existentes entre carbonos. No exemplo 1, percebemos a existência apenas de uma ligação dupla. No exemplo 2, apenas uma ligação. No exemplo 3, 2 ligações. No exemplo 4, uma ligação. E no exemplo 5, uma ligação. Todos esses compostos são alcenos, uma subdivisão que ocorre dentro dos hidrocarbonetos. Já os alcinos remetem à existência de ligações triplas na cadeia carbônica. No exemplo 1, percebemos a existência de 2 ligações triplas. No exemplo 2, também 2 ligações triplas. E no exemplo 3, a existência de apenas uma ligação tripla. Todos esses compostos são alcinos, uma subdivisão que ocorre dentro dos hidrocarbonetos. Dessa forma, em um apanhado geral, percebemos a classificação dos hidrocarbonetos como alcanos, alcenos e alcinos, possuindo ligações simples, duplas ou triplas, respectivamente. Assim, encerramos a nossa aula de hoje. Então, gente, até a próxima. Nos vemos. Até mais.